Olá, sejam muito bem-vindos ao Narrativas Antagonista. Eu sou Madeleine Lasco, sou sua companhia de segunda a sexta-feira aqui no YouTube do Antagonista, às 5 horas da tarde. Você também lê a minha coluna no site do Antagonista e não tem paywall. Fato do dia: novos ataques contra Israel. Saiba quem é o Hezbollah. Sim, neste momento, eu não sei exatamente como está a situação lá em Israel. Mas, no momento em que eu fiz essa gravação, a gente soube dos ataques. Então, eu vou trazer a vocês mais sobre quem é o Hezbollah. Deixar isso bem claro. E vocês sabem que a gente sempre faz isso junto com o exercício para elevar o nível do debate, que nesse caso anda bem emocional. Eu te trago os fatos e depois a minha opinião, mas antes disso, eu te digo qual é a narrativa da esquerda e qual é a narrativa da direita. Vamos lá? Fato do dia: ataque do Irã contra Israel. Conheça o Hezbollah. No dia de hoje, nós tivemos um novo ataque contra Israel. Muitas pessoas, eu não sei em que ponto está esse ataque nesse momento, muitas pessoas já estão escondidas em todo o país nos seus mamads. Mamads é um bunker residencial que todo lugar tem, toda casa tem. Nos prédios você tem um lugar específico, em escolas, em todos os lugares. Esse aqui é o celular do meu amigo Jaime Nigri, que eu conheci lá em Israel, na viagem que você que viu o Antagonista acompanhou. O Jaime Nigri recebeu isso aqui no celular. Olha, é um alerta, você se cadastra para receber alertas de todo tipo. E aí, olha, o alerta confirmando: mísseis foram lançados do Irã, fique alerta e siga as instruções do Homefront Command, que é uma entidade que eles têm, que vai ali avisando as pessoas de tudo que está acontecendo. Eu também trouxe aqui no Narrativas Antagonista para vocês o Oded Lugasse. O Oded Lugasse é um brasileiro que há muitos anos mora lá em Israel, ele tem até bastante sotaque. Ele é comerciante e também tem um trabalho voluntário como socorrista. E o Oded, ele gravou esse vídeo aqui para mim. Aliás, agradeço bastante a disponibilidade de, num dia como esse, tirar um tempo para informar a gente, dizendo o que é que estava ocorrendo lá em Israel. Olá, Madeleine, boa noite. Como você sabe, a inteligência americana e a inteligência israelense descobriram que estamos à beira de um ataque iminente do Irã e, em consequência, hoje à tarde implementaram novas medidas de segurança. Por exemplo, todo o centro do país hoje é proibido a aglomeração de mais de 30 pessoas. Todos os eventos culturais, esportes e etc. foram cancelados. Toda a questão pedagógica, as escolas, universidades são permitidas só em instituições onde tem abrigos. Mesma coisa para locais de trabalho, onde há abrigos para os funcionários são permitidos, senão o trabalho é proibido. E há poucos minutos toda a população do centro do país, Tel Aviv e região, receberam mensagens pedindo do exército, pedindo que a gente ficasse a 1,5 minuto do abrigo mais próximo. Ou seja, estamos eventualmente se aproximando de um ataque. É incrível que essa mensagem chegou há 15 minutos atrás e eu estou aqui, já acabei de chegar da rua e as ruas estão vazias. Quer dizer, as pessoas correram, cada um tomou a posição que pôde tomar e estamos aí, estamos esperando. Não tem nada que nos surpreenda, nada que não já vimos e estamos preparados para tudo, vamos superar essa também. Boa noite. Eu também recebi vídeos, vários,
que não são de ataques com bombas nem mísseis. Vídeos de coisas muito parecidas com o que nós vimos em 7 de outubro. Terroristas atacando civis. Então eu recebi um vídeo de terroristas fuzilando pessoas num ponto de ônibus, recebi um outro do terrorista saindo com um fuzil, indo atrás de um carro de passeio, matando a pessoa, verificando se estava morta. Esse vídeo do carro de passeio, inclusive, ele foi sonorizado com uma música, está circulando aí nos canais do Telegram e do TikTok. Enfim, esse ataque, ele se supunha fosse ser por mísseis balísticos, mas ao que tudo indica, há uma combinação da estratégia terrorista de, além dos mísseis, ter o terrorista que vai cometer atos contra os civis, ali levando suas vidas cotidianas. Então é um tipo diferente de ataque. Isso tudo acontece depois de uma escalada em que Israel neutraliza diversos terroristas do Hezbollah. O Hamas é o grupo terrorista que a gente ouve falar muito porque são aqueles que promoveram o 7 de outubro, que estão ali na faixa de Gaza, eles comandam a faixa de Gaza politicamente. O Hezbollah é uma outra força política, que tem outra origem, que vocês vão ver aqui. Só que é um exército muito bem armado, de 10 mil homens, e que tem participação no governo do Líbano, que é um país muito maior, mais diverso. O grande chefão do Hezbollah, Hassan Nasrallah, foi eliminado pelas forças de segurança de Israel mais cedo esta semana. E Nicolás Maduro, por exemplo, resolveu fazer uma homenagem a ele. Vamos ver. E hoje se dio a conocer el asesinato de un líder del mundo musulmán, de los pueblos árabes, el señor Hassan Nasrallah, secretario general de Hezbollah, y quiero expresar a nombre del bloque histórico revolucionario de las fuerzas bolivarianas de Venezuela la solidaridad con Hezbollah, con su familia, con el pueblo del Líbano. Y el ataque lo ordenó desde la sede de Nueva York de Naciones Unidas. Y los cobardes del mundo callan, pero los pueblos rebeldes, nadie nos callará la voz. Por eso le hago un llamado a los pueblos del mundo, a los pueblos musulmanes, a los pueblos árabes, a levantar su voz y a solidarizarse con el pueblo palestino, con el pueblo del Líbano. Aqui no Brasil também tem homenagens a esse líder terrorista. Um professor da Fundação Getúlio Vargas, Salem Nasser, tem dado diversas entrevistas falando sobre o secretário-geral do Hezbollah. No canal dele, ele publicou esse vídeo aqui. Ele nos servia como esse grande guia, né, o guia pelos caminhos, né, da compreensão, entre outras coisas, não só porque ele era assim, inteligentíssimo e muito fino na sua percepção, e também muito claro na sua elocução, né? Mas porque a gente podia contar com uma honestidade sem limites, né? Quer dizer, eu dizia que de vez em quando ele não contava tudo, não revelava tudo, mas que o que ele dizia era absolutamente verdadeiro, ou seja, era, se vocês quiserem, até mesmo uma parte da estratégia, né, de não só de comunicação, mas também a estratégia de resistência, né? Quer dizer, era substituir uma história do mundo árabe, muçulmano, repleto, uma história repleta de discursos vazios, de promessas irrealizáveis, de
mentiras muitas vezes, né? E de muita bravata que não se sustentava na realidade concreta das relações de força. Então, isso tudo estava eliminado no discurso de Hassan Nasrallah e, portanto, juntando isso à leitura fina que ele fazia, a inteligência fenomenal que tinha, e a facilidade de elocução, né, e de explicação, isso nos permitia compreender e aceitar com tranquilidade essa compreensão, porque a gente sabia que não estávamos diante de um discurso que tentava nos desviar do caminho, né, da compreensão. Como a gente vai ver, isso não é uma unanimidade. Nessa matéria aqui da Cruzoé, o mundo está mais seguro sem Hassan Nasrallah, diz Blinken. O líder número 1 do grupo terrorista Hezbollah foi eliminado na sexta durante um ataque aéreo de Israel em Beirute. O secretário de Estado americano, Antony Blinken, afirmou que o mundo está mais seguro sem Hassan Nasrallah. Hassan Nasrallah foi um terrorista brutal, cujas vítimas incluíam americanos, israelenses, civis no Líbano, civis na Síria e muitos outros também. Durante sua liderança no Hezbollah, o grupo aterrorizou pessoas em toda a região e impediu que o Líbano avançasse totalmente como um país. O Líbano, a região, o mundo estão mais seguros sem ele, foi o discurso do secretário de Estado dos Estados Unidos. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse o seguinte, que a morte do número 1 do Hezbollah foi uma medida de justiça. Olha só, Hassan Nasrallah e o grupo terrorista que liderou, o Hezbollah, mataram centenas de americanos durante um reino de terror que durou 4 décadas. A sua morte em um ataque aéreo israelense é uma medida de justiça para muitas das suas vítimas, incluindo milhares de civis americanos, israelitas e libaneses. Joe Biden reiterou que os Estados Unidos apoiam totalmente o direito de Israel de se defender do Hezbollah, dos Houthis e de qualquer outro grupo terrorista apoiado pelo Irã. Os Estados Unidos ordenaram na última sexta-feira as forças americanas no Oriente Médio que adotem uma postura defensiva reforçada para dissuadir agressões e reduzir o risco de uma guerra regional mais alargada. Então, o Ocidente é contra o Hassan Nasrallah e os árabes são a favor, certo? Errado. Aqui, olha, os sírios comemorando com distribuição de doce na rua quando o Nasrallah foi eliminado pelo exército de Israel. E por que isso? Não sei se você se lembra da guerra na Síria. 11 anos atrás, o Hezbollah admitiu que saiu do seu território no Líbano para matar civis na Síria. Pela primeira vez em mais de 2 anos de conflito, o líder do movimento libanês Hezbollah, Hassan Nasrallah, reconheceu o envolvimento do grupo nos combates do país árabe. O Hezbollah teria participado de ações contra os rebeldes na região de Qusayr, no centro da Síria, e no reduto xiita de Sayeda Zainab, a leste de Damasco. No vídeo divulgado por uma televisão de Beirute, Nasrallah ainda ressaltou que o regime de Damasco possui amigos e que não vai deixar o país cair na mão dos Estados Unidos e Israel. O líder do movimento xiita, um antigo aliado do regime sírio, também prestou homenagem aos combatentes que morreram na Síria, em defesa do governo atual. E aqui, vou trazer para vocês uma matéria muito interessante daquela época, de uma agência portuguesa,
mostrando que nem os líderes libaneses atuavam a forma do Hezbollah agir. E ele acabou ganhando cada vez mais lugar no governo israelense mediante o uso da força. A guerra na Síria queimou mais uma etapa no contágio da região. Sem qualquer ambiguidade sobre a defesa do regime de Bashar al-Assad, o Hezbollah libanês reconheceu pela primeira vez que tem milicianos a lutarem na Síria sem qualquer respeito pela integridade territorial. O líder Hassan Nasrallah explicou que há umas semanas que enfrentam uma nova fase, a da salvaguarda da resistência e da proteção da retaguarda, que é também uma forma de proteger o Líbano e que isso é da responsabilidade de todos. Mas a questão é precisamente essa. Todos temem que o Hezbollah esteja a arrastar o Líbano para a guerra. O seu envolvimento militar foi rapidamente associado a um pedido do Irão, aliado regional. O antigo primeiro-ministro libanês Fouad Siniora faz esta acusação claramente. É um partido que não é libanês, mas um grupo iraniano que age a partir do Líbano, como base. Ao contrário de todas as alegações que o Hezbollah tenta divulgar aos libaneses, que é um partido da resistência, consideramos que é algo completamente diferente. Para a oposição síria, a intervenção de Nasrallah é nem mais nem menos do que uma declaração de guerra contra a Síria e o povo sírio. Também mostra que o regime sírio está em colapso e precisa de ajuda externa dos amigos. A aposta do Hezbollah é arriscada. Uma centena de combatentes já morreram na Síria e a violência da guerra é tal que o número de mortos vai aumentar. E a verdade é que o envio de militantes para combaterem na Síria afeta bastante a reputação do movimento xiita. Aqui você vai ver cenas do Canadá, refugiados do Irã, porque muita gente teve de ir embora do Irã nos últimos tempos, né? Desde que houve a Revolução Islâmica, muita gente foi embora do Irã. Nas ruas, uma comemoração conjunta de iranianos com judeus no Canadá. Que o Hezbollah fez de tão grave? Eu estou trazendo aqui um artigo que foi escrito pelo Alexandre Borges, aqui no Antagonista, e que eu considero fundamental. Ele está explicando que o Hezbollah enfrenta graves acusações de envolvimento em crimes como escravidão sexual, estupro e assassinatos em massa de civis na Síria. E aí ele explica que o Hezbollah se aliou lá em 2011 ao ditador Bashar al-Assad e que há um cálculo de que mais de 500 mil pessoas tenham sido assassinadas, milhões forçadas a deixar suas casas. E aí ele cita aqui um especialista em Oriente Médio dizendo o seguinte: o Hezbollah foi responsável por limpeza étnica em várias regiões da Síria, com a milícia xiita desempenhando um papel fundamental no deslocamento de milhões de sunitas. Eles perpetraram estupros, abusos sexuais em massa e mantiveram mulheres como escravas sexuais. Essa é uma entrevista que foi dada à Fox News. Tem também uma série intitulada Hezbollah's Hostages, que foi recentemente
publicada pelo Centro de Comunicações para a Paz, também citada pelo Alexandre Borges. São depoimentos de vítimas e, para ele, um dos relatos mais impactantes é o de Alia, uma jovem de 20 anos da cidade de Raqqa, que foi sequestrada por um membro do Hezbollah e forçada a viver como escrava sexual. Bom, essa questão de eliminar o Hezbollah, será que isso é possível? Será que não é? Recorro a outro amigo aqui, especialista em relações internacionais, o professor Roque, Reni Ozikukie. A questão de eliminar a ameaça do Hamas e do Hezbollah não é uma opção, uma vontade, uma distração do Netanyahu. Essa é uma necessidade e a maioria da população em Israel quer que isso aconteça, se sente ameaçado. Vale lembrar que depois que o Hamas atacou Israel no dia 7 de outubro do ano passado, o Hezbollah, no dia seguinte, começou a atacar Israel e desde então vem fazendo isso, lançando foguetes, mísseis diretamente a Israel, tanto que 60 mil pessoas foram removidas da fronteira de Israel, do território israelense, na fronteira com o sul do Líbano, né, no norte de Israel. Então, isso não é uma resposta incoerente, sem sentido por parte de Israel. Ela é uma resposta a uma ação do Hezbollah. O Hezbollah tem atacado Israel constantemente e diz que só vai parar de atacar, só aceitaria um cessar-fogo se Israel aceitar um cessar-fogo com o Hamas. Mas nem o Hamas aceita um cessar-fogo com Israel, nem o Hamas está disposto a devolver os reféns e nem Israel está disposta a conviver com a existência do Hamas depois do que aconteceu no dia 7 de outubro. Ou seja, a demanda do Hezbollah por um cessar-fogo com Israel, ela não é uma demanda real, é simplesmente uma demanda absurda para dizer que existe uma demanda e aí aqueles que não prestam atenção na demanda repetem isso como se fosse realmente algo possível, um acordo entre Israel e o Hezbollah baseado num acordo com Hamas. E o acordo com Hamas depende de nada, não devolver reféns, o Hamas continuar existindo em Gaza, coisas que são totalmente impossíveis para Israel, dado o que aconteceu, né, o nível do ataque do dia 7 de outubro. Então, não tem acordo com o Hezbollah, só entender até quando que Israel iria tolerar esse problema. E Israel, uma vez que tem chegado mais perto do seu objetivo em Gaza, agora focou na outra ameaça, que é o Hezbollah, muito mais conectado com o Irã, dado também os últimos acontecimentos com o Irã, onde o Irã tem sido mais assertivo, mais agressivo, diretamente atacando Israel e tudo que vocês têm acompanhado aqui, que eu tenho já comentado com vocês. Então, isso não é um movimento do Netanyahu, esse é um movimento do eixo da resistência, do Irã, da instabilidade do Oriente Médio, de todos os conflitos, da guerra regional entre Israel e o Irã. E aqui, o Reni falando de como, um ano atrás, quando a gente teve o ataque de 7 de outubro, Israel teve ali uma falha grande de inteligência muito criticada. E houve todo um trabalho para reverter isso e se colocar contra tanto o Hamas quanto o Hezbollah da forma como Israel está se colocando agora. Lembra, o objetivo é destruir a capacidade do seu inimigo. E Israel começou a fazer isso numa velocidade absurda, porque foram anos coletando dados onde estariam esses depósitos, essas armas, esses estoques do Hezbollah. As operações dos últimos dias mostraram que Israel conseguiu atacar 8 vezes mais alvos do que atacou em 2006. Isso é fruto dessa nova doutrina da vitória israelense, que usa esse multidomínio, trouxe a tecnologia para todos os níveis de combate e aplicou isso na prática. Óbvio que você precisa coordenar tudo isso, tem que estar muito integrado. Além disso, eles também mudaram as capacidades de ataque e as capacidades de defesa que já vinham sendo aperfeiçoadas com Iron Dome, né, o Dome de Ferro e outras baterias aéreas que protegem Israel desses foguetes. Mas o fato é que Israel conseguiu rapidamente, nessa combinação de ações, debilitar o Hezbollah de uma forma
que ninguém jamais viu uma operação desse tamanho, tão rápida, em tão pouco tempo. Um dia após do outro, a cada 2, 3 dias, a gente tem uma novidade mais surpreendente e mais chocante e mais desestabilizadora para o Hezbollah. Esse confronto com o Hezbollah é um sinal claro dessa doutrina da vitória israelense funcionando. Com o Hamas, a coisa foi mais difícil, mais complicada, mas a lógica por trás dela é a mesma, que é uma lógica de uma vitória mais decisiva, mais forte, mais consolidada, porque senão as vantagens militares superiores que Israel tem acabam não sendo traduzidas num desfecho de acabar com seus inimigos e trazer segurança para a sua população e para o seu território. Bom, enfim, achei curioso e achei interessante trazer para vocês, né, porque o que está acontecendo, porque todo mundo sempre fala dos erros que aconteceram em 7 de outubro, os erros de inteligência, e agora como os serviços de inteligência israelense estão correndo atrás do prejuízo. Aqui, olha, vou trazer para vocês um pedacinho do papo antagonista, em que o Felipe Moura Brasil e o Duda Teixeira falam desse tema. O Duda traz aqui uma explicação que, no meu entendimento, é a melhor que eu achei na internet, porque é a mais sucinta e completa ao mesmo tempo, sobre de onde surge o Hezbollah, como é que essa gente chega no poder. Eu só acho esquisito que a gente entende, embora não legitime esse tipo de atitude, que não se fale em escalada de tensão quando os grupos terroristas estão bombardeando Israel, como o Hezbollah fez ao longo dos últimos 11 meses, com 9.800 mísseis disparados. As forças de defesa de Israel iniciaram uma operação por terra no Líbano nesta segunda-feira, dia 30. A ação com uso de tanques e peças de artilharia tem início quase um ano após o grupo terrorista libanês Hezbollah começar a disparar os mísseis e foguetes contra Israel em solidariedade aos terroristas do Hamas na faixa de Gaza. O porta-voz das FDI, Daniel Hagari, pediu aos israelenses para não divulgarem informações sobre a operação militar, para não colocar em risco a segurança dos militares israelenses. Duda Teixeira, o que você destaca? A gente está vendo uma nova Gaza ali no norte? Bom, agora vamos lembrar que o Hezbollah é muito mais poderoso e maior que o Hamas, né? E tem uma população muito maior ali em Beirute, no sul do Líbano, do que na faixa de Gaza. Então, é uma guerra mais cruenta. Essa é a terceira vez que Israel entra por terra no Líbano. A primeira é a Operação Paz na Galileia, em 82. Trouxe muitos problemas para Israel depois. Teve uma queda do PIB de Israel, o governo depois caiu, surge depois, no meio ali, o Hezbollah, né? O Hezbollah ele cresce no meio dessa incursão israelense. Depois tem uma segunda guerra, que é em 2006. Essa agora, então, seria a terceira. E como Israel já tem a lembrança da primeira, que foi um desastre, né, ficou conhecida como Vietnã israelense, tem uma estratégia aí de fazer uma coisa mais limitada, né? A gente não sabe direito quanto tempo vai durar, mas a ideia é não se prolongar tanto, né? Na segunda, por exemplo, foram só 34 dias. E tentar, no máximo possível, atingir somente os terroristas do Hezbollah. E aqui, mais uma vez, nós vimos, quando foi eliminado o número 1 do Hezbollah, diversos protestos, pessoas, inclusive, fazendo homenagens. Teve homenagem aqui em São Paulo, enfim. E hoje temos um ataque contra Israel. Você vê algum tipo de desproporcionalidade quando se relata um ataque a um grupo terrorista e um ataque sofrido por civis em Israel? Não sei se você sabe, mas Israel, no norte, tem milhares de mísseis disparados o tempo todo pelo Hezbollah desde o 7 de outubro. Tem milhares de pessoas que estão desabrigadas, que foram forçadas a sair de suas casas. Tem cidades fantasmas em Israel. E é isso que o Duda e o Felipe trazem aqui pra gente. Se tem todo um questionamento a respeito daquilo que está acontecendo, e não uma comemoração de um país democrático que conseguiu eliminar o número 1 do grupo terrorista que o ataca há tanto tempo.
Felipe, você tem razão quando você fala que tem uma relativização hoje, né, desses grupos terroristas. Você fez uma comparação, né? É claro que, por exemplo, a Al-Qaeda, quando faz o atentado no 11 de setembro, fica muito claro o que eles eram, né? Era um grupo que estava ali treinando no Afeganistão, mas um pouco isolado e sem apoios em outros países, salvo ali talvez o Paquistão, né? Alguma coisa assim. O Estado Islâmico, por sua vez, também não tinha nenhum outro país apoiando o Estado Islâmico. Então, teve uma coalizão internacional que incluía até Rússia, Irã, todo mundo para pegar e destruir o Estado Islâmico, e foi isso que aconteceu. O Hezbollah já entra numa outra seara, porque veja que eles fazem parte do governo libanês, né? O Brasil tem várias relações com o Líbano, tem libanês que mora aqui, tem brasileiro que mora lá. Então, tudo isso faz com que essas coisas, essas definições acabam ficando meio porosas. Mas a gente não pode perder de vista que terrorista é terrorista, né? Quem usa da violência para matar civis com o objetivo de espalhar o terror e alcançar um objetivo político é terrorista e tem que estar na cadeia ou ser eliminado. Neste momento, Israel sob ataque. O que é que você acha disso tudo? Calma que antes da gente achar, nós vamos para as narrativas. Não contente em promover o genocídio em Gaza, agora Israel quer promover o genocídio no Líbano também. E vem com essa história que não estamos perseguindo terroristas. Quem define o que é terrorista? Eles que são islamofóbicos estão promovendo o maior genocídio da história da humanidade, com mais de 800 mil mulheres e crianças assassinadas. Agora querem dizer que as pessoas que eles estão matando são terroristas. Mas nós já temos a comprovação de que não são. O companheiro Maduro conhecia. Está dando o testemunho dele de quem era essa pessoa. A gente tem professores universitários brasileiros dando testemunho de que era um homem sábio, um homem que fazia a resistência. Se ameaça a minha existência, eu serei resistência ou resistência. E o que está acontecendo agora com Israel é tudo que Israel provocou, né? Olá, os amigos da Janja e do Lula. Aquela gente que está tudo infiltrada lá no Maduro, o que é que estão fazendo? Estão matando civis na única democracia do Oriente Médio. E quem é que está no BRICS? Quem é que entrou para o BRICS? BRICStão. É lá, o Irã, amigão do Lula, que fica fazendo ato terrorista contra civis. Eles estão adorando agora, né? Essa coisa de sair atirando nos outros. Quem sabe ele não traz uns aqui para fazer isso também um dia? Já não prenderam o rapaz que era do Hezbollah? Depois tiveram que mandar de volta para casa o que era do Hamas com a mulher grávida que veio aqui para ter filho brasileiro. Enfim, isso aqui vai virar parquinho de terrorista com esse Lula no poder. Sabe de quem que é a culpa, né? De quem não votou no Bolsonaro e não fez campanha no Bolsonaro. Faz o L agora, isentão. E qual é a minha opinião? A minha opinião é que nós temos uma escalada da violência no Oriente Médio que, infelizmente, vai ser noticiada de uma forma absolutamente distorcida. A posição de parte da mídia brasileira com relação ao terrorismo islâmico e a regimes homofóbicos e misóginos, a posição da mídia favorável ao terrorismo, à homofobia e à misoginia é uma das causas que causa mais desconfiança da população com relação à imprensa. A população desconfia, porque a mesma mídia que noticia que tem que falar todes, porque se não falar o todes, não inclui o cara que é não binário, e toma todos esses cuidados, e vamos defender as minorias, e vamos incluir,
num dia. No outro dia, tá falando, não, coitado desse terrorista que durante 40 anos oprimiu com terror toda uma população. Coitado desse terrorista que está transformando diversos países do Oriente Médio em prisões a céu aberto. Vejam o que está ocorrendo no Irã. E o que não se fala, quando a gente ouve que Israel se defende de ataque terrorista, é aquela coisa toda, inclusive quando é mentira, que todo mundo aqui lembra a história do hospital que tinha sido bombardeado por Israel e morreram não sei quantas pessoas, isso e aquilo. No fim, não era o hospital que foi bombardeado, era o estacionamento e não foi por Israel. Era pelos próprios terroristas do Hamas que ficam jogando míssil para Israel e às vezes o míssil deles não atinge o alvo e cai no próprio território. O Hezbollah acontece a mesma coisa. Eu tive lá em Israel, numa cidade ao norte, dizem que é uma das fronteiras mais perigosas do mundo. Eu tive lá numa cidade chamada Kiryat Shmona, que virou uma cidade fantasma. Por quê? Depois do 7 de outubro, que vai fazer um ano na próxima segunda-feira, é o tempo todo o Hezbollah, não o Hamas, o Hezbollah, jogando mísseis ali da fronteira do Líbano. E teve que evacuar, saiu todo mundo da cidade. Você tem milhares de pessoas desabrigadas por Israel inteira, gente que está vivendo em hotel, pago pelo governo. E o que aconteceu nesse ano? Israel evoluiu em ações de inteligência para eliminar terroristas. Fez uma empresa de fachada. Os terroristas não querem rastreio por celular, não querem rastreio das comunicações deles, obviamente. Então, eles começaram a comprar pager, bip e walkie-talkie. Israel criou uma empresa de fachada para vender isso, vendeu com bomba dentro e explodiu. E uma coisa que até agora eu tô curiosa para saber, aquilo era a rede de comunicação do terrorista. Vamos planejar explodir uma escolinha de criança judia? É lá que eles mandavam, no pager, no não sei o quê. O embaixador do Irã no Líbano explodiu com um desses pager. Ele tinha um pager desse. Por que o embaixador do Irã tinha um pager de grupo terrorista? Não era um pager de tipo simpatizantes, compreende? Era um pager de quem faz as operações. O número 1 do Hezbollah foi eliminado. E você tem no Irã um regime que está caindo de podre. O Maduro ama, o Lula tá amiguinho, estão botando essa gente no BRICS, mas está caindo de podre, não tem apoio da população. As pessoas estão revoltadas pelo que eles fazem com as mulheres, pelos espancamentos. Já tem mandaram a pena de morte, não sei quanto, centenas de presos políticos, incluindo crianças. Aliás, a Venezuela também tem, né? Preso político criança. Isso está ocorrendo lá nesse momento e há uma reação forte. A reação do Irã é contra Israel? Não, é contra o mundo livre, é contra as democracias. Porque o que a Revolução Islâmica pretende, é por isso que ela financia tantos grupos terroristas, é transformar o mundo todo no que hoje é o Irã, que tem uma população diversa, que tem muitas pessoas cultas, que são obrigadas a viver sob o jugo de um regime, que você está num shopping center, podem ir lá pegar sua filha, levar, espancar e matar, porque cismaram que ela está com o véu errado. Isso é o que acontece no Irã agora. E de quem que a gente está próximo, Brasil? De quem que a gente está próximo com relação ao governo? O nosso governo é próximo de quem? Essa é uma pergunta que a gente tem que se fazer. Para onde a gente está indo? Entendo que é um direito da pessoa defender abertamente terrorismo, homofobia e misoginia, mas assuma, porque essa galera que fala que só é contra o colonialismo e a morte de inocentes não tem a menor vergonha na cara. Bom, pessoal, o Narrativas Antagonista vai ficando por aqui. Eu quero saber a sua opinião. Esse é um assunto que eu amo, porque gente que nunca pisou lá, não conhece um palestino, não conhece um israelense, é quem tem as opiniões mais fortes.
É ou não é? Deixa aqui o seu comentário. Amanhã eu volto às 5 da tarde. Até lá.